Era uma vez, no distante início da década dos anos 2000, pouco depois da virada do milênio, Steve Jobs havia anunciado um dispositivo portátil, uma espécie de tocador MP3, capaz de armazenar e reproduzir os principais formatos de arquivos de áudio de código aberto e música. Este aparelho era o iPod, e o ano era 2001. O anúncio revelador impactou o mundo pela criatividade, pois, depois de 9 minutos descrevendo as especificações deste novo aparelho durante o Apple Music Event, Steve Jobs simplesmente tirou o protótipo de iPod que estava escondido no bolso de sua calça jeans desde o início do evento. A portabilidade era seu maior diferencial, pois o mundo ainda convivia com Discmans e fitas analógicas para tocar música. Junto dela vinha a criação da iTunes Store, a loja oficial para comprar músicas digitais de forma oficial dentro do ecossistema da Apple. Apesar de caro, o iPod foi a ponta de lança para a popularização e distribuição de arquivos digitais, músicas e programas de rádio. Foi Adam Curry, um radialista e ex-apresentador da MTV norte-americano, que viu o potencial iminente da internet e chegou a registrar o domínio mtv.com. Curry, percebendo que o rádio estava em decadência, teve a ideia de distribuir seus programas gravados em seu site e viu o iPod como a ferramenta perfeita para tal feito. A ideia de Adam era genial, não depender de um programa de rádio convencional e ter a liberdade da internet para distribuir seus programas para qualquer lugar do mundo, bastando que seus ouvintes tivessem uma conexão com a internet para descarregar o arquivo de suas rádios no iPod. Foi com Dave Wiener que a ideia de Adam se tornou possível. Dave Wiener era na época o principal nome do desenvolvimento da ferramenta RSS, também conhecido como Rich Site Summary. Nada mais era do que uma forma de você apontar e direcionar de forma automática um conteúdo para o site, utilizando um arquivo XML. Ou seja, gravou seu podcast e precisa direcionar diretamente para seu site e seus ouvintes? Eis a solução. Curry também precisava de um nome para o formato, pois era um programa de rádio, mas transmitido pela internet, sem as limitações e longe da radiofrequência analógica do rádio. Transmissão por iPod, ou Broadcasting for iPod. Assim nasceu o nome podcast. Não demorou muito para que Steve Jobs conversasse pessoalmente com Adam Curry, e assim surgiu o primeiro aplicativo de podcasts em áudio para o iTunes. O resto é história, surgiram diversos podcasts de áudio em diversos lugares do mundo, dos mais diversos temas e formas. Era notável que esta modalidade de transmissão já era capaz de impactar a sociedade de forma muito mais efetiva do que programas de TV aberta ou rádio. Apesar de estar disponível apenas para um público seleto de pessoas, o podcast em áudio, na primeira década de 2000, foi essencial para a democratização da informação e da liberdade de pautas que jamais seriam discutidas, e nichos que jamais teriam espaço na televisão aberta ou no rádio convencional. Pelo menos até aparecer uma mesa e dois com microfone, mas já vamos chegar lá. Como tudo que a Apple faz, o resto faz engenharia reversa ou adapta uma versão gratuita, e não demorou muito para que os sites tivessem seus próprios players de podcast, e com o advento mobile surgiram aplicativos para sistemas Android. Um dos melhores aplicativos era o Google Podcasts. O agregador foi lançado em 2018 e era uma maravilha, extremamente limpo, leve, sem anúncios, sem vídeo, apenas com áudio. Meia dúzia de recursos para programar o download, acelerar e cortar trechos em silêncio. A decisão de fechá-lo foi programada para ocorrer, pelo menos no Brasil, em 23 de junho de 24. A ideia do Google é centralizar vídeos, músicas e podcasts no player pago do YouTube Music. Com 6 anos de duração, aparentemente o Google Podcast parece não ter sido capaz de concorrer com o Spotify, e pouco lucrativo. E assim como dezenas de outros aplicativos do Google, foram encerradas sem dó. Mas ok, então por que isso é um problema e qual seria a solução? Existem diversos outros players de podcasts, mas o principal deles é o Spotify, que serve tanto para música quanto para podcasts. Mas o fim do Google Podcasts para mim é um marco. Eu posso dizer com tranquilidade que me gerou revolta o suficiente para gravar este vídeo. Agora vamos falar do elefante na sala. O Spotify é uma plataforma pesada, manipulada e que vive te empurrando porcarias na sugestão, principalmente se você estiver com o seu GPS ligado, fazendo recomendações com base na sua localização. Veja os mais escutados da sua região. Meu amigo, eu ouço podcasts da gringa e de nichos específicos justamente para fugir dessa catástrofe apocalíptica que é a cultura brasileira. Vezes! Seu analfabeto! Mas afinal, o que podemos aprender com o fim do Google Podcasts? Ao que tudo indica, assim como eu disse no vídeo sobre TV Box, fica claro que existe uma tendência de massificação e direcionamento para a plataforma centralizadora. Mesmo com as Big Techs terem caixa suficiente e capacidade de manter aplicações e serviços de nichos específicos que não representam grandes custos, mesmo assim, são encerradas, para aglutinar uma massa densa de usuários em uma única plataforma. O objetivo de empresas como Spotify não é de entregar informação de qualidade ou desenvolver soluções para diversos públicos, mas sim alimentar uma base densa de dados para a domesticação comercial, não importando seus gostos ou preferências pessoais. Você será dependente de uma plataforma e refém da opinião pela mídia das massas que pautam e ajustam os algoritmos de padrão de busca, até chegar ao ponto em que você é bombardeado por conteúdo de baixa qualidade. Não tem para onde fugir, ou você se isola ou fatalmente vai acabar caindo no seu feed o conteúdo de apedeutas completamente despreparados para serem comunicadores, formados em teses absurdas, mestrados em achismos e pós-doutores em papagaiadas ou discursinho fugaz. E o Fidel, mano, é gente boa? Claro, Fidel é gente boníssima. As formas que tais plataformas prendem sua atenção, principalmente com o avanço dos podcasts em vídeo, são as mais baixas e ridículas possíveis. Títulos chamativos que revoltam ou dão a sensação de perigo, fisgando sua atenção com thumbnails incompletas e nojentas, apelando para os instintos mais primitivos do ser humano, que ainda podemos ser chamados assim. A massificação de produção de ferramentas e tecnologias são benéficas para a humanidade, pois isso gera novas formas de criação, empregos e geração de renda, mas como consequência gera perda de qualidade, à medida que pessoas nécias, parvas e ineptas são lançadas ao patamar de
celebridades. Categorizar podcasters ao patamar de formadores de opinião ou influenciadores só mostra o quão a educação da nossa nação definhou ao longo do tempo, e os maiores catalisadores e propagadores de besterol e cultura inútil foram os podcasts em vídeos. Não é de se surpreender, pois como já dizia o professor Pierluigi Piazzi, a média do QI do brasileiro está em 88, enquanto a média mundial é de 100. Se você voltasse para 2010, pouquíssimas pessoas saberiam o que era um podcast de áudio, e as poucas que sabiam estavam em universidades, empresas de tecnologia ou inseridas em famílias com renda suficiente para conviver com a internet diária. Claro, na época era uma distribuição arcaica, e não é exagero dizer que antigamente era melhor. Afinal de contas, existia limitação tecnológica que estava acessível somente para pessoas mais seletivas, o que consequentemente refletia no podcast produzido. Eu acredito que assim como foi o rádio e a televisão aberta, o podcast em áudio é uma mídia em queda. O fim do Google Podcasts é a prova disso. Posso indicar quantas alternativas forem, quantos aplicativos forem para transmitir programas gravados, mas no final, somos refém de plataformas que antes nos serviam e agora nos direcionam. Sinto informar, talvez a fuga esteja em voltar para players offline ou voltar para podcasts mais raízes. O que era antes um pensamento embrionário e uma mídia capaz de causar impacto na sociedade, a ponto de gerar um espírito de resistência, infelizmente foi engolido pela massificação das massas. Lamentavelmente não por lucro, mas sim para a formatação do pensamento.